Olá, boa noite a todos. Aqui Marcos Albuquerque, a gente para mais uma live. Vamos falar hoje de AVC. O convidado é Dr. Bruno Bacelar, um neurologista que tem aperfeiçoamento em neurovascular. A, a gente vai falar algumas coisas. O que é o AVC? Quais são os tipos de AVC que a gente tem, né? Sobre dores de cabeça, se manifestando com AVC. Aí tá Bruno. Boa noite, Bruno. Seja bem-vindo. Boa noite, Marcos. Obrigado Esperando o pelo pessoal convite. entrar aqui. Isso. Parabéns Opa, pela iniciativa. pronto. O motivo aqui das lives é exatamente trazer à população conhecimentos neurológicos para leigos, né? Na tentativa de minorar dores, minorar também diagnóstico tardio ou até mesmo conduta tardia. E no contexto de AVC a gente sabe o quanto isso é importante, né, Bruno? Não só aqui na Bahia, mas no Brasil e no mundo, né? E existe muita informação desencontrada, informação também, falta de informação, né? E é nosso dever passar isso. A gente sente mesmo, todo neurologista sente essa necessidade de informar e bem informar, né? Com certeza, é uma doença que tem uma relevância tão grande, né? Principalmente no nosso estado, né? E é importante mostrar que é uma doença que pode ser evitada, pode ser tratada e pode ser reabilitada. Então, a informação correta pode realmente mudar o desfecho. Isso. Então, a gente fala, derrame, AVC é a mesma coisa. São, né, termos que a gente usa similares, né? O termo leigo, muitas vezes a pessoa se refere como um derrame, mas é a mesma coisa. E assim, essa Curioso estatística, isso assim, do termo que houve uma pesquisa, né, não sei se você acompanhou isso, foi em Fortaleza, São Paulo, Ribeirão Preto e Salvador. Eles encontraram 34 termos, né, para AVC. Né? E assim, o AVC é o termo talvez mais consagrado, né, mas assim, o termo acidente vascular cerebral, né, teoricamente até não é muito preciso, né? Primeiro porque não é um acidente, visto que existem fatores de risco conhecidos, né? E não é só cerebral, né? Mas a Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares resolveu usar o termo que estava mais consagrado, que é o AVC, né? Mas derrame isso, realmente quer dizer a mesma coisa. isso. Aí, assim, só para a população ter uma ideia, mais ou menos, de mortalidade, morbidade do Brasil e no mundo do AVC, né? Assim, o impacto que isso causa, né, na população em geral. Conta aí pra gente. Pois é, a gente está aproximando o Dia Mundial de AVC, que é 29 de outubro, né? E o mote da campanha é 1 em 4 pessoas, né, pode ter um AVC ao longo da vida, né? Então, em 4 pessoas no mundo pode ter um AVC. Dados do Brasil, né, a gente tem um pouco mais de 100 mil pessoas morrem de AVC no Brasil, né, por ano. Na Bahia, né, AVC é a doença que mais mata baianos, né? Então, a doença isoladamente que mais mata baianos é o AVC, em torno de 75 mil, então mais ou menos um por hora, uma pessoa por hora morre na Bahia por AVC. E talvez tão importante quanto isso é que em torno de 30 mil pessoas por ano sobrevivem a um AVC, metade dessas, às vezes, com incapacidades graves para o resto da vida, né? Então, o principal impacto é prevenir o AVC, controlar fatores de risco e conhecer, né, quais são os hospitais que estão capacitados a tratar o AVC na fase aguda, porque a maior oportunidade de mudar o desfecho é nas primeiras horas após o AVC, né? Então, qual é o hospital perto de você que pode tratar o AVC na fase aguda e rapidamente reconhecer, né, o sinal de AVC e rapidamente para um hospital para ser tratado. Muito bem. E a gente costuma dizer assim que existem dois grandes grupos de AVC, né? O isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico seria como se entupisse a artéria dentro, né? Do cérebro. E o
hemorrágico é como se o sangue saísse, extravasasse lá, né? É claro que existem outros, infarto venoso, né? Mas basicamente são esses dois grandes grupos. E dentre os isquêmicos, a gente tem assim causas principais, que é ou um coágulo que se forma no coração e que vai para a cabeça, né? Um entupimento das artérias grandes que vão do coração até a cabeça, ou entupimento da artériazinha pequenininha dentro da cabeça. E para cada um desses tipos dos AVCs isquêmicos tem um tratamento diferente, né? E aí por isso a gente tem que também saber a causa do AVC habitualmente quando ocorre no evento agudo, né? É, o vasinho pode romper também, né? Tem várias outras causas também, mas essas são as três grandes que a gente costuma encontrar na prática. As pessoas perguntam, qual é a causa do AVC? É basicamente um painel assim para a população geral, é mais ou menos isso, né? Pois é, a gente começou falando de denominação, né? E a gente disse, derrame é igual a AVC, a gente usa de forma intercambiável, né? Mas realmente derrame sugere, né, que algo extravasou, né? E isso vem do AVC hemorrágico, né? Mas, então, assim, apesar de ter um termo único, AVC, como você falou, pode ser de vários tipos, né? E cada um desses tipos pode ser causado, né? Pode ter mecanismos diferentes, né? Então, quando alguém pergunta realmente qual é a causa do AVC, a gente tem que falar duas coisas. Primeiro, a gente tem mecanismos diferentes de AVC, né? Como você bem falou, o fluxo, existe uma redução do fluxo para uma área do cérebro e o outro existe um extravasamento. Essa redução do fluxo por uma área do cérebro, né, esse entupimento, pode ser por algo que é local ou algo que veio do coração, né? Então, além do mecanismo, né, que isso é importante para a estratégia, principalmente de evitar um novo AVC, né, quando alguém pergunta também causa de AVC, a gente deve principalmente difundir os fatores de risco, né? Os fatores de risco que são, assim, principalmente modificáveis, né? Então, esse dado alarmante que eu falei, né, 1 em cada 4 pessoas pode ter um AVC ao longo da vida, isso pode ser modificado, né? Talvez de 50, algumas pessoas falam até 80, 90% dos casos de AVC podem ser evitados apenas pelo controle de fatores de risco. E esses fatores de risco são hipertensão, diabetes, dislipidemia, ou seja, colesterol elevado, triglicérides elevado, sedentarismo, tabagismo, né? Algumas outras doenças do coração, né? Então, conhecer os fatores de risco, né, e tratá-los tem um impacto enorme na redução do número de AVC. Isso. É uma coisa que a gente tem visto cada vez mais é a apneia do sono, né, Bruno? Às vezes o paciente nem faz ideia do impacto que a apneia do sono pode fazer como fator preventor, que predisponente, né? Não só como predisponente, como durante o AVC e também no pós-AVC, né? Aumentando, enfim, de algumas estatísticas de 4 vezes o risco de AVC. Então, a apneia do sono seria basicamente o paciente que tem roncos noturnos, né, para de respirar à noite, ou especialmente quando tem um índice de sonolência excessiva e diurna excessiva, né? Ele dorme muito, com muita facilidade durante o dia. Geralmente são pessoas obesas, né? Que aí já agrupam também mais um fator de risco, que é a obesidade, como o doutor Bruno comentou aí. Então, esses são os fatores principais para o AVC isquêmico, né? Habitualmente, aqueles AVCs hemorrágicos, né, são decorrentes de hipertensão mesmo, né? Pressão alta, acaba rompendo um vasinho pequeno daquele, e aí dá um sangue dentro do cérebro mesmo, né? E de uma forma ou de outra, não vai dar para a gente diferenciar clinicamente, né? Se o paciente está tendo um AVC isquêmico ou um AVC hemorrágico. Habitualmente é necessário, naquele evento inicial, uma tomografia de crânio. E daí é que a importância, né, de levar para o pronto-socorro quanto antes, para poder não só ter o diagnóstico, mas especialmente o tratamento, né? Porque existem várias coisas a serem feitas, não só para o AVC isquêmico, como para o AVC hemorrágico, na fase hiperaguda, nas primeiras horas, né? E isso a gente vai comentar um pouquinho mais adiante ali. Bruno? Teria alguma coisa para falar sobre isso daí que a gente comentou, não? A Eu acho gente... que aumentou um pouquinho o delay, né?
Tá ouvindo aí? Tô Pois ouvindo, é, tô ouvindo. realmente, como você falou, apesar a apresentação de um AVC isquêmico pode ser igual a de um AVC hemorrágico, né? Algumas alguns sintomas são mais comuns, por exemplo, em AVC hemorrágico, né? A presença de cefaleia, rebaixamento rápido do nível de consciência, né? E crises convulsivas, né? Vômitos são um pouco mais comuns em AVC hemorrágico, mas também acontecem em AVC isquêmico. Então, nenhum conjunto de sinais e sintomas pode diferenciar um AVC isquêmico de hemorrágico. Então, a gente realmente precisa de tomografia, né? Por isso que eu falei assim, a gente tem que conhecer quais são os hospitais que são capacitados para atender AVC e o mínimo é uma tomografia mesmo. E você falou bem, a gente termina falando mais de AVC isquêmico, né, assim, da intervenção na fase aguda de AVC isquêmico, mas AVC hemorrágico também tem intervenção que também é tempo dependente, né? Então, qualquer doença aguda, grave, né, qualquer situação de emergência, o tratamento é tempo dependente, né? Então, assim, a qualidade do primeiro atendimento faz diferença. AVC, esse Isso, tempo é mais estreito ainda, essa janela é mais estreita ainda. isso. Aí, assim, falando aqui para um público leigo, né, é interessante pessoas perguntar como que eu vou saber se o meu familiar ou se eu mesmo estou tendo um AVC, né? Quais são os sinais que eu tenho que estar atento em mim mesmo, ou no familiar, ou numa pessoa qualquer que eu veja na família, em qualquer lugar. A primeira coisa é a perda de uma função. Veja, eu fazia alguma coisa e perdi. Eu falava bem, articulava bem a palavra e deixei de articular, né? Eu conseguia exprimir o que eu queria dizer e já não mais exprimo, né? Eu tinha uma força do membro e já não tenho mais. Eu tinha sensibilidade do membro e já não tenho mais, né? Eu tinha uma visão para um lado do corpo e já não tenho mais, né? Eu tinha um conhecimento de um lado do corpo e já não tenho mais. Eu tinha um equilíbrio e já não tenho mais. Então, habitualmente é uma perda de função, não que não possa haver agregar um sintoma novo, como por exemplo crise convulsiva, como o doutor Bruno comentou, mas habitualmente um sintoma que deve chamar o familiar, o conhecido, para uma suspeita de AVC é isso, é a instalação abrupta, de uma hora para outra, de uma perda de função que previamente existia, né? E o SAMU, inclusive, eu uso até um mnemônico para facilitar a população, né? De abraçar, sorrir, cantar, né? Estender os braços, né? Não é isso, Bruno? Aí, mais para facilitar a população, tem alguma outra coisa que você gostaria de comentar nesse quesito? Não, foi perfeito, né? Perfeito. É importante esse tipo de atividade, iniciativa sua, para realmente difundir a população como reconhecer a AVC. Nessa mesma pesquisa que eu citei, né? Eu não me lembro o número agora, mas em torno de 10% das pessoas apenas reconheciam sinais e sintomas de AVC. E desses, poucos identificavam que o AVC é uma situação de emergência, né? E muitos não sabiam, não tinham ideia, só uma pessoa tinha conhecimento de trombólise, né? Então, Perfeito. educar a Pra, população para identificar sinais de AVC é importante. Você falou muito é bem aí. importantíssimo. É tão importante, gente, é importantíssimo que vocês entendam que o maior dilema da neurologia vascular hoje é tentar antecipar o tempo do acometimento do AVC, o tempo em que surgiu o sintoma, até o momento do tratamento. Veja só quão importante é essa fala nossa aqui. Tá? Então, assim, não só vocês identificarem, mas principalmente a gente está na hora que aconteceu, o mais perto desse momento, né? Então, assim, esse é o desafio principal, de que quais estratégias que nós, neurologistas, ou a saúde pública pode fazer para que encurte o mais possível esse tempo, né, que a gente chama de delta T, né, ictus trombólise, né, o ictus procedimento, né. Então, assim, é importantíssimo que a família, uma vez pensando em AVC, já vá imediatamente, esteja o mais rápido possível no pronto-socorro que tenha o suporte para o atendimento ao AVC, né? Então, de antemão, é importante que já se saiba, a população já saiba, ó, perto daqui tem tal hospital. Então, isso já é um fato importante. Segundo que, bom, na medida do possível, um SAMU seja acionado, né? Ou se demorar
vá por meios próprios, mas enfim, o SAMU tem esse preparo para poder dar esse suporte, né? E não demorar. A gente ouve muito nas redes sociais tratamentos de medicina oriental chinesa, né? Ah, tem todo o valor, né? Tem todo o valor, mas inclusive hoje, né, em todo o mundo, inclusive no Oriente, eles têm por prioridade o tratamento protocolar de AVC, tanto AVC hemorrágico como AVC isquêmico. Então, mesmo os países de medicina tradicional chinesa têm a medicina atual, né, de trombólise, trombectomia, ou seja, o tratamento alopático como carro-chefe, como prioridade. Então, não tente pensar, não, vai melhorar, deixa em casa mesmo, não, fica aí, não, vai passar, foi um vento que passou, enfim, né? Vamos tentar tirar sangue, ou medir a pressão, não, vá direto para o hospital, não pense duas vezes. Essa conversa eu estou demorando porque realmente a mais importante da live, sem dúvida nenhuma. Tem uma outra coisa que a gente vê muito na prática, que assim, estou com dor de cabeça, será que eu estou tendo AVC? Né? Existe uma apresentação de um AVC que é uma dor de cabeça de uma hora para outra. Né? O paciente estava bem, quando de repente, puf, uma pancada na cabeça de uma hora para outra. Isso pode ser um AVC, realmente pode ser, especialmente em jovens, viu? Especialmente em mulheres fumantes, né? Isso pode ser um tipo de AVC especificamente que é relacionado à ruptura de aneurisma. Tá? Então, se você tem uma dor de cabeça, uma pancada de uma hora para outra, né, atente para essa possibilidade e vá no pronto-socorro quanto antes. Né? Não deixe passar. Uma pancada quanto antes, assim, a pessoa nunca teve dor de cabeça na vida, né? Ou teve e mudou o padrão. E de uma hora para outra é assim, eu estava bem e ela chegou no máximo em menos de um minuto, né? Então é esse que a gente chama de dor súbita e que faz a gente, médico em geral, a pensar em hemorragia subaracnoide, né? E outras causas também, mas que a ruptura de aneurisma é o principal diagnóstico. É claro que tem outras causas de dores de cabeça que também dão AVC, né? E de outra forma, sempre quando vem assim de uma hora para outra, é importante se preocupar e ir para o pronto-socorro. Bruno? Perfeito, você falou tudo. Dor de cabeça realmente é uma queixa muito comum em emergência, né? Mas o principal sinal de alerta é a apresentação da dor. Então, a dor súbita, essa sim, precisa ir rápido para um hospital e precisa investigar com tomografia também. Se tiver outros curioso que você sintomas... falou mais cedo, né, da importância de, identificando um sinal de AVC, procurar uma unidade de saúde imediatamente, né, preparada para atender AVC. Né? Agora, durante a pandemia, né, nós tivemos uma redução do número de casos que procurou emergência, né, assim, compreensivelmente, né, com medo de se contaminar, por causa ao ir a uma unidade de emergência, né, mas a gente tem que reforçar, né, que a AVC é uma doença muito grave, né, é a doença que mais mata e que o atendimento na emergência pode fazer a diferença. E a AVC se trata no hospital. Né? Não tem como tratar AVC fora do hospital. Você pode até fazer exames e ser liberado precocemente, né? Mas você não vai saber que tipo de AVC você tem, nem qual é a gravidade, nem se você precisa de um tratamento agudo no hospital antes de fazer a investigação. Nenhum outro tratamento, nenhuma outra forma de tratar AVC antes do hospital, né, vai ser eficaz. Então, mesmo na pandemia, se tiver sinais de AVC, procure emergência. Uhum. Isso. Uma outra coisa, a gente, às vezes, tontura, né? O paciente pode também, na tontura, uma tontura que vem de uma hora para outra, né? Uma tontura que fica direto, sem parar, mesmo deitado, pode ser um AVC. Não é muito comum, mas é importante também ser manejado no pronto-socorro, porque alguns problemas no cérebro, uma região específica no cérebro, podem se apresentar como uma perda de equilíbrio, né? Uma perda da instabilidade do corpo. De certa forma, é uma maneira da gente pensar que possa estar tendo um AVC.
Alguém perguntou aqui qual a faixa etária mais comum de AVC, né? Pode ser qualquer idade, né? Mas tem alguns grupos específicos que são mais comuns em alguns tipos de idade, né, Bruno? Isso aí, eu talvez tenha perdido parte do que você falou, né? Mas em relação à faixa etária, sim, isso aumenta, né, a incidência de AVC com a faixa etária, né, principalmente acima de 65 anos, mas como você bem disse, AVC pode ocorrer em qualquer idade, pode ocorrer AVC intraútero, né, então antes de nascer. Os mecanismos do AVC são diferentes, né, geralmente em pacientes mais jovens e mais idosos, né, mas em qualquer situação é uma situação de emergência, né, e pode ser evitado e tratado. Eu insisto nisso. Né? Mas uma pessoa jovem não está isento, né, de risco de ter um AVC. Isso. Como o Bruno comentou, né, não deve ficar em casa porque o AVC se trata no hospital, né? E, bom, se ficar em casa, há uma probabilidade grande de esse AVC piorar, né? Os sintomas piorarem, e a pessoa perder a chance de um tratamento que possa resolver o problema. Imagina, a pessoa está sem poder falar e paralisada do lado direito do corpo. Se ela tiver no pronto-socorro em menos de 3 horas, a gente pode fazer um tratamento, e essa dificuldade na fala, ou fraqueza em um lado do corpo, resolver, né? Então, essa oportunidade de melhora tem que ser oferecida, né? Não só na rede privada, mas no sistema público de saúde, enfim. É o que a gente vai comentar aqui, né? Muita gente fala assim, poxa, eu já ouvi falar que tem um tratamento que dissolve o coágulo e melhora o AVC. Isso existe mesmo, né, Bruno? Comenta direitinho o que, que a gente está falando aqui. Sim, sim. A gente está falando aí de tratamento hiperagudo, né, para AVC isquêmico, né, onde existe uma redução do fluxo de sangue para o cérebro, né, e então uma das artérias está ocluída, né, e a gente desentupir, né, ou recanalizar essa artéria de duas formas, uma com a medicação, né, que é dada na veia, né, que termo mais popular dissolve, né, esse trombo, né, e faz com que o sangue volte a fluir, né, então recanaliza a artéria, ou com um catéter, então faz um cateterismo, vai com o catéter até o local da obstrução e puxa o trombo, né, fazendo também que o sangue volte a fluir, né. Isso, o resultado, né, do tratamento é muito tempo dependente, a gente já falou aqui algumas vezes, né, então até 4 horas e meia do início de sintomas para a trombólise, né, que é o tratamento venoso, de forma geral até 6 horas o tratamento intraarterial, né, com cateterismo, em pacientes 4 horas você pode fazer o tratamento com cateterismo, né. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que até que não seja candidata a um desse tipo de tratamento, né? Mas é importante que vá ao hospital para a gente estabelecer o mecanismo e iniciar profilaxia secundária. Frustrante é também os casos de pacientes que têm um AVC, né, e melhora espontaneamente. Tecnicamente a gente chama de ataque isquêmico transitório, né, ou um AVC que se reservou por si, e o paciente termina ficando em casa, né. Pacientes com um ataque isquêmico transitório ou com um AVC que comprometeu muito pouco a força dele, né, tem um risco muito grande de ter um segundo AVC. Em torno de 10% desse paciente vai ter um segundo AVC no primeiro ano. E o risco é maior precocemente. Então a gente vê casos, isso é tão frustrante, que teve um ataque isquêmico transitório, então foi um alerta, né, ele teve uma segunda chance e só procurou o hospital iniciado a profilaxia secundária, podia ter evitado o segundo AVC, o AVC, ou um AVC pior. Então, o fato de ter melhorado não quer dizer que você não deva ir para o hospital.
Exato, perfeito, perfeito. E a gente fala assim que o tratamento, se vai ser na veia ou se vai ser no cateterismo, depende de uma série de critérios que a gente utiliza, né, como um médico, um neurologista, mas especialmente o dado da tomografia, que tem que ser feita o quanto antes, o tempo em que aconteceu, né, e uma escala que a gente faz de avaliação do exame, né, e é claro, contraindicações que a gente sempre avalia. Então é importantíssimo o paciente ter o familiar, né, ter a noção de que deve estar no pronto-socorro nas primeiras, quanto antes, né? E assim, não é só que é até 3 horas do tratamento, é quanto antes, maior a chance de sucesso. Então, assim, se a pessoa está em meia hora do sintoma, poxa vida, a chance de sucesso é maior do que seria que se ele tivesse na terceira hora de sintoma, né? Então, tão importante é isso, né? Que a gente valoriza cada vez mais. De que forma o sistema de saúde vai fazer para chegar mais rápido do momento do AVC, até, quem sabe, né, levar no sistema mesmo único de o SAMU, o próprio, né, tomógrafo, enfim, várias maneiras que tem se pensado para melhorar esse tempo porta-agulha, um tempo em que aconteceu, um tempo ictus-agulha, né? Bom, em relação ao. Então, a gente falou aí da trombólise venosa, né? Um medicamento na veia, da trombectomia mecânica, que é como rasgar o trombo e puxar de volta, né? E, assim, é importantíssimo também a população estar sabendo, estar ciente de que esses tratamentos já foram autorizados pelo SUS. Já foi feito um tratamento, um protocolo, né, nacional, né, encabeçado por um grupo vascular extremamente competente aqui do Brasil, que comprovou a eficácia desse mesmo tratamento que era feito lá fora, aqui no Brasil, na população brasileira, né? Isso chancela o próprio Ministério da Saúde a pagar esse tratamento pelo SUS, né? É claro que isso demanda um pouquinho, né? Até as unidades estarem todas preparadas para isso, mas assim é uma perspectiva para os próximos anos, né? Que a gente consiga impactar mais pessoas, né? Tentar recuperar os déficits, diminuir aí o chance de mortalidade, de morbidade no AVC, né, Bruno? Isso aí. A trombólise venosa foi publicada em 95, né, e aprovada em 96 nos Estados Unidos e pouco depois na Europa, né. O Ministério da Saúde, né, reconheceu a trombólise venosa apenas em 2012. Né. O tratamento, né, com trombectomia, né, começou a surgir no final de 2014, 2015, né, e a partir daí o mundo todo faz tratamento com trombectomia, né, que é com catéter. A Anvisa ela já liberou, né, o tratamento com trombectomia há muito tempo, né, e a Sociedade Brasileira de Doença Cerebrovascular não queria que o Ministério da Saúde esperasse mais 17 anos para autorizar, né, e pressionando o Ministério da Saúde, né, para essa liberação, o Ministério da Saúde disse talvez isso não funcionasse no SUS aqui. E foi feito esse estudo, como você falou, né, e que mostrou um benefício maior do que em alguns estudos de fora, né? Então, no SUS, o benefício, né, do tratamento com trombectomia existe, né, se não melhor, né, do que em alguns outros estudos. A gente está aguardando ainda o Ministério da Saúde dizer que vai reembolsar, né, trombectomia para que todos os hospitais públicos tenham isso disponível, né? Por enquanto, alguns hospitais públicos têm, principalmente hospitais universitários, né? Mas não é difundido ainda no SUS, porque o Ministério da Saúde precisa Isso. aprovar o reembolso. Isso é importante Mas os saber, hospitais população privados, aqui sim, de isso Salvador já existe há muito especialmente. tempo. Isso. É importante saber que aqui em Salvador existem algumas unidades públicas preparadas para isso, né? O Hospital Roberto Santos, especialmente, tem uma unidade de AVC bem preparada. O Hospital do Subúrbio também tem uma equipe, né, que age lá, né, sobre aviso, mas que tem preparo também para isso. Que eu me lembre só esses dois, né, Bruno? O Hospital das Clínicas, não sei como funciona, não sei como é que tá. Sim, de forma, assim, com protocolo escrito,
É isso. Com o protocolo escrito, que eu saiba, só esses dois fazem de rotina trombólise em AVC. Infelizmente, nenhum dos dois faz Uhum. tratamento intraarterial, né, trombectomia. Né? Existem alguns casos, né, em alguns outros hospitais que, infelizmente, o paciente tem que contar com a sorte do neurologista estar no hospital, da boa vontade de alguns serviços, né, para receber o tratamento trombolítico, mas isso já aconteceu em outros hospitais de Salvador e também no interior do estado. Né? Não é algo que eu saiba, está então Uhum. estruturado e que acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas tem algumas experiências em alguns outros hospitais. Isso. A equipe do SAMU, ela tem esse preparo de encaminhar esses pacientes direto para o hospital de grande porte quando tem não só sinais, mas achados no exame físico de AVC, né? Então, você entrar no hospital com déficit é mais difícil, né, do que propriamente através do SAMU. O SAMU tem um fluxo melhor, né? Não só chega mais rápido, mas como também o próprio médico do SAMU consegue pegar um acesso, consegue passar para a central que está levando, né? Consegue fazer, entrar no local com maior agilidade, né? Acionar os locais específicos dentro do hospital para funcionar. Então, o ideal é que, uma vez pensando em AVC, que acione o SAMU quanto antes. Toda a rede do SAMU do Brasil tem não só o treinamento, eu sei porque eu já trabalhei no SAMU, não só tem o treinamento, mas também eles estão bem conectados à rede Brasil AVC para atuar no AVC hiperagudo. Né? É isso, Bruno? É isso aí. Os casos de AVC que tem notificação pré-hospitalar, né? Então, se o atendimento pré-hospitalar notifica o hospital que está levando um paciente com AVC, né, com uma estimativa de hora de chegada, o hospital se prepara todo para receber esse paciente. Né? E o tempo porta-agulha, ou seja, do momento que o paciente chega no hospital até o momento que ele recebe o tratamento, é menor se houver essa notificação pré-hospitalar. Infelizmente, o atendimento pré-hospitalar no Brasil ainda não é tão bem estruturado para atender todos os casos tão rapidamente. Né? Então, às vezes você vê pacientes que chegam por conta própria. Fora do Brasil, todos os pacientes com AVC são atendidos pelo pré-hospitalar e chegam com notificação, né? Então tudo corre muito mais rápido. Mas é verdade, o SAMUS tem treinamento, tem. Ivan Paiva é um entusiasta de tratamento hiperagudo do AVC, né, e a equipe dele tem todo o treinamento e muita gana, né, de tratar pacientes com AVC. Então, eles conseguem, né, ter acesso aos hospitais com tratamento hiperagudo. Uhum. Perguntaram aqui se o médico clínico é treinado para identificar e tratar AVC. Sim, identificar, sim. Né? Tratar com a expertise atual, nem todos. Né? É necessário, inclusive, ter um treinamento específico para isso. E, por esse motivo, é importante que o paciente seja encaminhado para hospitais específicos. Não vá para a UPA. Né? Paciente com AVC não deve ir para a UPA. Né? Ele deve ir para um hospital de grande porte, que tenha a possibilidade daqueles dois tratamentos que a gente falou agora há pouco, trombólise, trombectomia mecânica, e quem sabe até de neurocirurgia, né? Em alguns casos de AVC hemorrágico, né? Há uma necessidade de uma intervenção neurocirúrgica, aquele tratamento do AVC de hemorragia meningia, né? Um aneurisma que rompeu, muitas vezes tem um tratamento não só do neurocirurgião, mas muitas vezes do neuroradiologista intervencionista, um médico que bota o cateterismo, né, para isolar lá o aneurisma, enfim, são tratamentos realizados em hospitais de grande porte, terciários, quaternários, não são hospitais pequenos, nem muito menos UPA. Então, assim, a identificação sim, qualquer médico está preparado para identificar, mas muitas vezes o tratamento não, né? E por isso é necessário que esse paciente seja encaminhado para um hospital de alta referência. Isso, inclusive, são recomendações padrão, recomendações de alto nível de evidência científica. Não é isso, Bruno? É isso mesmo.
como você disse, e agora por quem trata AVC, não é o neurologista apenas. Para fazer uma trombólise, o hospital tem que estar preparado para receber o paciente, né, Isso. e fazer a Perfeito. trombólise. Então, a equipe, Perfeito. desde que da emergência, que acolhe o paciente, o laboratório, Isso. João, eu acho que travou. Você está me ouvindo, Marcos? sim, deu uma falhada, mas agora sim, Eu não sei deu uma se vocês travada. ouviram a Mas, resposta. assim, eu ouvi que você estava falando, Bruno, da importância da equipe multidisciplinar, né? Desde o laboratório, o pessoal da radiologia, Isso. né? A equipe de enfermagem, tem um protocolo, né? Bem estabelecido para que as coisas funcionem de uma forma mais rápida possível, como se fosse um pit stop numa pista de Fórmula 1, né? Que todos trabalhem juntos, né? Para um mesmo fim, para que as coisas aconteçam não só o mais rápido possível, mas o mais assertivamente, né? Isso tem treinamento para que isso aconteça, né, Bruno? Eu acho que era mais ou menos isso que você queria comentar, Eu né? acho, eu acho que é. Não, é exatamente. A analogia é perfeita, como trocar pneu num pit stop de Fórmula 1, né? Então, cada um ali sabe qual é o seu papel, né? As ações ocorrem em paralelo, né? Então, você não pode esperar uma etapa para iniciar outra, né? Então, cada um sabendo o seu papel faz tudo de forma simultânea, né? E assertivo, né? E rápido. Uhum, certo. Pronto, aí tem assim, como a gente comentou, uma outra forma de AVC é a hemorragia meningia ou ruptura de aneurisma, né? A pessoa sente lá uma dor de cabeça súbita e também da mesma forma ela deve estar no pronto-socorro quanto antes, porque aquele cateterismo para isolar o aneurisma, né? Ou até mesmo a neurocirurgia, quanto antes ela for feita, maior o risco de complicações desse procedimento, desse AVC, né? AVC por ruptura de aneurisma. Ah, alguém perguntou aqui de reabilitação, né? Mesmo o paciente que tenha tido uma fraqueza, um adormecimento, ou até uma dificuldade na fala, uma afasia, né? Pode se recuperar, sim, pode, mesmo não tendo tido o tratamento que deveria ter sido feito, né, nas primeiras horas. Mas a chance de recuperação é menor, né? E depende o quanto antes for feita uma reabilitação, seja de fono, de fisioterapia, a maior a chance da pessoa se recuperar. E o quanto mais intensiva, dentro da medida do possível do paciente, também. Tem algumas perguntas aqui, Bruno, se você quiser comentar, se quiser falar aí, o que você mais quiser falar. A gente até passou rápido hoje, viu? Falta Vamos ainda lá. aí 20 minutos, fica à As vontade. perguntas. É, Certo. Você tem acesso aí às perguntas, porque elas passam aqui e eu não consigo ver todas. Quais hospitais Você, públicos de Salvador têm equipe preparada para atender? Certo. Pronto, já vi. isso, Mas, bom, vou começar aqui é, pela pergunta de Enzo Amaral, né? Eu acho que até a gente já mencionou, né? Eu acho que protocolo estruturado só o Hospital Roberto Santos, né? Que tem inclusive uma unidade de AVC, e o Hospital do Subúrbio. Então, esses dois hospitais públicos de isso. Salvador estão estruturados para atender AVC na fase aguda, né? Deixa eu tentar ver aqui. A Tenaldo fala do avô dele, 90 anos, teve hemorragia.
não sei se é cerebral ou cerebelar, né? O mesmo falou que se fosse mais novo não resistiria, só resistiu porque o cérebro dele está muito procede. Sim, isso até ocorre, né? Assim, o cérebro está dentro de uma caixa fechada, né? Que é o crânio, né? Então a gente tem três compartimentos no cérebro, dentro do crânio, desculpe, né? O compartimento do tecido cerebral, do líquor e de sangue, né? Um aumento de qualquer um desses compartimentos, ou aumento de volume, né? Aumenta a pressão intracraniana, né? Os idosos têm já uma perda de volume cerebral, né? Então consegue acomodar um aumento de volume, muitas vezes, sem que haja um aumento da pressão intracraniana. Então eu acho que isso que o seu médico quis dizer, né? Quis falar. Acho que tem uma coisa interessante, né, Bruno, também, 90 anos, teve um AVC. Existe até a possibilidade do paciente com doença de Alzheimer fazer um sangramento dentro da cabeça, né? Existem outros AVCs que não são bem só pela pressão alta, né? Até que a gente chama de hemorragia amiloide, né? Tem um sangramento, habitualmente é um sangramento pequeno, que se resolve logo, né? Não tem, geralmente, necessidade de cirurgia e tudo. Mas quando é aquele sangramento por pressão alta, né? Geralmente é um sangramento mais maior, né? Com repercussão maior também, né? É isso. Acho que a gente comentou os principais temas do nosso script, mas o pessoal que quiser comentar, falar, fique à vontade. Alguém comentou aqui falar mais sobre convulsão. A paciente que tiver crise convulsiva e estiver bem naquela região do córtex, a região mais externa do cérebro, né, pode irritar lá e fazer a pessoa convulsionar. Habitualmente isso acontece num AVC hemorrágico mesmo, né? É isso aí. A gente pode ter AVC na fase aguda, desculpe, pode ter convulsão na fase aguda de um AVC, né? E é realmente mais comum com AVC hemorrágico, mas alguns pacientes podem ter crises epilépticas depois de um AVC, então pela própria Isso. lesão cerebral que faz, né? Então isso pode ser a causa, né, de epilepsia secundária a um AVC. Isso pode ocorrer até mais de um ano depois de um AVC, e ser pela aquela lesão que foi causada pelo AVC. Imagine assim como se fosse um fio desencapado. Tem um fio que está correndo energia e aí você corta o fio, desencapou um pouquinho, né? É mais ou menos como isso. Você perdeu uma área do cérebro que corria eletricidade. E aí aquela eletricidade já não mais corre ali, dá uma descarga elétrica habitualmente, porque não tem aquela região que corria eletricidade, né? Mais ou menos esse um paralelo para vocês entenderem como é que funciona aí chama epilepsia secundária após AVC. Aí ele perguntou, estresse crônico pode ser um fator para AVC? Veja, estresse hiperagudo não, né? A não ser que aumente a pressão. Claro, se estiver aumentando a própria pressão alta pode fazer, mas o estresse em si, ele não é causa de AVC. Não. Conta aí pra gente. Uhum. Eu acho que como causa direta, não, né? O estresse pode estar associado à hipertensão, pode estar associado à dislipidemia, né? Pode ser, no máximo, um fator de risco, né, para AVC. É difícil ser... quando a gente responde a pergunta dessa estresse causa AVC, pode até ser que esteja Então, relacionado, como pode ser que esteja relacionado a outras coisas, indiretamente, né? mas é difícil eu dizer assim, não fique estressado. É, Tem que ter uma vida balanceada. porque Então, indiretamente sim, né? ter hábitos de vida saudáveis, né? Isso envolve controle de doenças, né? É, Envolve atividade física regular, né? Então manter o peso, né? Isso tudo ajuda também a gerenciar o estresse, né? isso. Essas mensagens aí, né, de que prevenir, como prevenir os fatores de risco para AVC, como eu posso evitar AVC, é isso aí. A atividade física, né, manter o peso adequado, manter a pressão bem controlada, evitar o colesterol alto, glicemia bem controlada, não fumar, né? A própria bebida alcoólica, hiperagudo, também pode causar um estresse no coração e causar arritmias, né?
Se a pessoa tem entupimento das carótidas, tomar cuidado com esse entupimento da carótida. Se a pessoa tem arritmia no coração, também tomar cuidado com isso. Se ela tem um coração grande, se tem doença de Chagas. Então tem que cuidar desses fatores aí que são predisponentes de AVC, né, Bruno? Mais ou menos isso, né? Alguém comentou aqui, formigamento na perna pode ser uma causa de AVC? Pode. Habitualmente, adormecimento, perda de função, né? Tinha sensibilidade e perdeu. Porque formigamento me faz pensar que seja algo positivo, tipo, por exemplo, uma formiga passeando, né? Não como se levasse uma anestesia e parasse de sentir. Então, assim, mais o adormecimento do que o formigamento, mas pode também, né? E mesmo que não seja um AVC, se esse sintoma dura, né, mais do que uma hora, é preocupante, né? Porque pode ter várias outras causas, né, que não AVC, que são tratáveis também, né? Doenças desminimizantes, né? Ou algumas outras coisas que precisam ter uma atenção maior no hospital mesmo. Né, Bruno? Perfeito. Eu acho que o surgimento, né, agudo, né, de qualquer sintoma neurológico, você deve procurar atendimento especializado, né? A gente está falando aqui de AVC, mas como você disse, pode ser uma outra doença, uma outra condição igualmente grave, né, e que precisa de tratamento, que tenha tratamento, né, principalmente precoce, né? Então a gente precisa identificar o que é. Respondendo, né, se pode ser causado por AVC, sim, claro, mas pode ser uma outra coisa também e a gente precisa identificar. Isso. Acho que as principais mensagens, né, Bruno? Dá um painel aí. A gente tem aí ainda 23 É, minutos. Dá um painel assim das principais mensagens aqui perfeito. para que a população Eu acho que leve a gente para chamou casa. atenção para muitas coisas que são importantes. É, isso. Primeiro, assim, a gente conhecer que o impacto do AVC na saúde pública, né? Então, é uma doença que mata muitos baianos, né? E deixa muitos baianos incapacitados, porém, muita coisa pode ser feita para diminuir esse impacto, né? Então, pode ser evitado, pode ser tratado na fase aguda e pode ser reabilitado, né? Na fase aguda, a gente precisa aprender a identificar como identificar, né? E para onde levar o paciente, né? Cobrar das autoridades de saúde, né? Das autoridades, né, de governo, de estado, para que capacite mais hospitais para atendimento, né, ao AVC, né? Algumas outras doenças muito menos frequentes têm muito mais atenção do que AVC, né? Algumas outras doenças menos graves, né, têm muito mais atenção, então a gente precisa cobrar das autoridades de saúde, né, esse mesmo tratamento para a doença que mais mata baianos e que é a principal causa de incapacidade não traumática, né, também na nossa população, né? E assim, o manejo de fatores de risco, né? Então a gente deve difundir a ideia de exames de rotina, né? E de controle de fatores de risco. Entre o controle de fatores de risco, eu vou chamar a atenção para o sedentarismo, né? Então, um dos principais objetos da campanha mundial de AVC este ano é atividade física, né? Então, vocês vão ver no mês de outubro, né, várias ações, né, incentivando a atividade física nas redes sociais, né, das pessoas envolvidas, né, na campanha mundial do Dia Mundial de AVC. O sedentarismo é um fator de risco tão importante quanto o tabagismo, né, para doenças cerebrovasculares, né, para doenças cardiovasculares, né. Então, isso chama atenção para a atividade física. Como profilaxia de AVC, mas, como vocês sabem, a atividade física tem vários outros benefícios. Claro que você, antes de fazer atividade física, principalmente idosos, você deve ter uma orientação do seu médico para saber qual o tipo de atividade física que você pode fazer, né? Em geral, uma caminhada, né, desde que você não sinta nada, você pode fazer, pode começar a fazer, né?
e marque com o seu médico para ver até onde você pode ir, né? Agora, claro, se você começou a sentir alguma coisa, pare de caminhar, inclusive. Você lembra de mais algum? Não, assim, da questão de ir logo para o hospital, Bom, vou quanto antes, aproveitar né, então para de parabenizar reconhecer você os pela sinais. iniciativa, viu? É muito importante a gente alcançar a população e parabenizar você pela iniciativa, por conceder o espaço aqui. Parabéns por tudo que você tem feito durante essa pandemia, né? De educação populacional, educação médica, né? Educação de estudantes, né? Eu tenho acompanhado seu trabalho, né, durante esse período, várias atividades online que você tem feito, né, em várias áreas, né, da neurologia. Obrigado, Bruno. Obrigado você também por estar sempre junto da gente, colaborando para o bem-estar da população e dos colegas também, né? Nessa formação em neurologia. Pessoal, obrigado a todos por terem participado. Bruno, Bruno, a gente se vê em breve, viu? Muito obrigado pelo É receber o isso aí. convite e participar dessa reunião. Grande abraço, Para viu? mim foi uma honra. Obrigado pelo convite. Um abração. Um abraço a todos. Uma boa noite. Boa noite.